Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, como estão? Beleza? Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub, tá bom? É que até agora não subiu os outros, então por isso que não está aparecendo aqui a parte 2, mas pode ficar crente que se você acessar agora o GitHub, vocês irão ver os novos arquivos, inclusive saberão quando sairão os próximos vídeos a partir daqui, tá bom? Partindo disso, agora eu quero falar para vocês dois seletores bem interessantes. Eu acho que são essenciais entender esses dois aqui, principalmente no Pandas, que são os seletores lock e o seletor iLock. Qual que é a diferença dos dois? Quando nós estamos tratando sobre lock, o seletor lock, principalmente quando nós estamos tratando sobre data frames, ele seleciona a partir do rótulo do índice. Então, o que isso quer dizer? Dependendo do tipo de dado que nós estamos tratando do índice, então se ele for uma data, se ele for uma letra, como por exemplo o data frame que nós temos ali, que é o dados, ou se ele for um número, por exemplo, você pode utilizar dele. Se for só número, e se for uma sequência do zero para frente, é bem mais fácil você usar o iLock, porque o iLock, o principal dele, ele é em cima do número da medida da coluna. Então, por exemplo, se eu vier aqui no dados e eu pegar ponto lock, beleza? E eu colocar, por exemplo, do 1, ele dá erro. Por quê? Porque eu não tenho um rótulo 1, eu só tenho rótulos em letras, pelo menos aí os que eu coloquei. Pode ser palavras, pode ser data, seja lá o que for. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui A, ele vai voltar uma série. Neste caso, ele volta uma série, né? Mas e se eu colocar, por exemplo, uma lista, por exemplo, do A ao B, por exemplo? Ele vai voltar um data frame. Beleza? Só que eu poderia colocar também, além deste jeito para poder voltar um data frame, eu posso colocar, por exemplo, um intervalo. Eu posso colocar um intervalo do A até o B. É lógico que tem que ser em texto também, tem que ser exatamente o mesmo tipo de dado. Só que se eu colocar aqui, olha, veja que ele volta do A ao B. Ah, se eu colocasse, por exemplo, do A ao C, ele voltaria também da mesma forma. Tá bom? Só que assim, e se eu quiser mexer na parte das colunas? Aí eu coloco aqui uma vírgula e aí eu coloco qual coluna que eu quero. Por exemplo, A. Ele vai voltar somente a coluna A. Pode ver aqui, ó. Do A ele está voltando do A ao C, neste caso, ó, 1,25, 0,249 e 0,03, exatamente como tem aqui. Outra coisa, por exemplo, que eu posso fazer, se eu quiser pegar desde a primeira linha até determinada outra, por exemplo, aqui já estamos trabalhando na parte dos slices, né? Então, slice é você simplesmente separar um pedaço da sua informação, né? O pedaço do banco de dados ao qual você quer. Eu vou tratar um pouco mais de slice, principalmente quando nós estivermos tratando sobre filtros, tá bom? Como que a gente pode usar aqui o lock e o iLock para nós filtrarmos os dados, selecionarmos somente alguns que nós queremos, mas vamos trabalhar mais um pouquinho. Então, dados.lock, por exemplo, né? E se eu quiser pegar do primeiro ao último, eu posso simplesmente fazer aqui. Daqui é redundante, tá bom? Só que se eu quiser, por exemplo, pegar do primeiro até o D, opa, que eu sem querer apertei um botão senha mais aqui, eu vejo que ele pega do A até o D. Ah, eu quero pegar do B até o último. Eu posso fazer desse jeito. Ah, eu quero pegar agora, veja que eu coloco do B ao último e eu quero somente algumas colunas. Eu quero, por exemplo, eu quero o A. Ah, e se eu colocar, por exemplo, do A até o C, por exemplo, aqui, ele volta também. E se eu fizesse um posicionamento, por exemplo, do 1 até o 3, veja que ele já não volta, né? Porque a gente está tratando do lock quando nós estamos tratando de labels, né? Então estamos colocando, por exemplo, ali do A ao C, que é o indicativo ali da nossa coluna. Agora, se nós quiséssemos fazer a mesma coisa, veja que eu já coloquei um pouquinho aqui de slice, né? Se quisermos fazer a mesma coisa no iLock, já é um pouco diferente a percepção que nós temos que usar. Lock é por label, ou seja, nós vamos verificar qual que é o título que nós colocamos aqui, né? Se for palavra, se for número, se for texto, etc. Quando estamos tratando de iLock, é realmente o número da linha, né? Então, do 0 até alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quiser pegar... Chega alguma mensagem que eu não faço a menor ideia que meu celular está um pouco longe.
Então, se eu pegar aqui, por exemplo, dados.ilock e eu colocar 1, aí ele vai voltar. Se eu fizer dados.ilock, se eu colocar aqui, ó, lock, dados.lock 1, ele não volta. Por quê? Porque, assim como eu disse, lock ele está trabalhando com o rótulo dos índices. Então, o rótulo dos índices tanto quanto linhas, índices como colunas, tá bom? Por isso que ele não volta do 1, se eu colocar um slice de número aqui, ele não vai voltar, a não ser que minha coluna fosse realmente de número, por exemplo. Então, vou colocar aqui, eu vou criar um dados1 igual a dados.copy. Então, eu vou copiar, beleza? Então, partindo disso, aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui dados1.index igual ao quê? Ele não pega do 1 ao... Ele tem 5 linhas aqui, não tem? Então eu vou pegar Então vou pegar aqui range, né? Do 1 ao 6, né? Porque afinal de contas é não inclusivo. E aí, se eu voltar, aí eu vou verificar aqui dados1. E veja que agora meus índices vão do 1 até o 5. E se eu usar o lock agora, do 1 até o 5, por exemplo? Aí ele vai voltar. Por quê? Porque o tipo de dado que eu estou trabalhando no meu índice agora, no meu índice de linha, ele é do tipo numérico. Então não tem problema nenhum. Então o lock ele vai de acordo com o que está escrito, vamos dizer assim. E o ilock ele vai de acordo com o posicionamento. Então se eu colocar aqui 0, por exemplo, ele vai. Se eu colocar A, ou neste caso, veja que o dados é o antigo, o dados é esse aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, A, ele não vai buscar, porque o ilock em si ele trabalha com número. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser pegar do 0 ao 3, ele vai pegar da linha 0 à linha 3, mesmo que a linha esteja com números diferentes. Então, por exemplo, veja que dados1, ele vai do 1 até o 5. Ilock, e eu vou colocar aqui do 0 até o 2, por exemplo. Veja que eu não tenho linha 0. Eu tenho do 1 até o 5. Se fosse para ter o 0, seria do 0 até o 4. Se eu vir aqui, ó, veja que ele vai voltar a linha 1 e a linha 2. Exatamente como eu selecionei aqui. Beleza? Entenderam? Certinho, bonitinho. Olha só que bonitinho. Então vocês podem ver uma coisa. Ele está voltando somente do 1 até o 2, porque no mínimo ele acaba verificando que a linha, como é numérica também, ele... não tem a linha 0, mas tem a linha 1 e tem a linha 2. Né? Então se eu colocasse somente 0, ele volta por uma questão de posicionamento. É meio bagunçadinho aqui, principalmente quando está trabalhando com a parte de números. Beleza? Então vamos voltar aqui para o dados. Né? Então vou colocar aqui lock. E dentro do lock, aí eu vou fazer os slices que eu quero. Eu quero pegar do 0 até o 4, do 3, por exemplo. Né? Dados.lock, peraí. ilock, perdão. Veja que eu já tenho do 0 até o 3. Se eu quiser pegar agora uma outra coluna. Eu quero pegar, por exemplo, a coluna A. Não volta? Por que não volta? Porque dentro do lock ele não funciona. Mas qual que é o tipo de dado que está voltando disso daqui? Ele está voltando um data frame. Lembrando que o data frame eu posso acessar o quê? Eu posso acessar colunas a partir de um atributo. Então, lembrem-se que agora está começando a complicar um pouco mais, porque eu estou juntando conceitos. Veja que nós temos atributos que são de data frame, existem funções e atributos que são de séries. Tratando do ilock, quando eu estou voltando um data frame. Partindo que eu estou tratando de um data frame, eu posso acessar determinados atributos. Então eu posso fazer, por exemplo, ponto A, que ele vai voltar a série A. Se eu fizer ponto B, ele vai voltar a série B. Se eu pegar, por exemplo, aqui A, e eu fizer A e B, por exemplo, ele vai voltar o A e o B, assim como você trata no data frame normal. Tá? Agora, se eu fizer aqui outro dados.ilock, por exemplo, e eu quero pegar da primeira à segunda linha, e eu quero pegar a terceira e a quarta coluna. Então, eu vou pegar aqui da primeira à segunda linha, beleza? E vírgula, e da terceira à quarta coluna. Então, veja aqui, ó, ele voltou do
2 até o 3. Então vamos colocar, por exemplo, aqui 1. Ele está voltando aqui só o... Eu estou pegando qual? Estou pegando o... Ah, peraí, deixa eu só pegar aqui os dados novamente, só para eu não me perder, porque eu... Aqui, beleza. Então veja que eu estou pegando somente a primeira. Então se eu pegar, por exemplo, do 1 ao 2, veja que ele está pegando o B, 3. Ó, ele está pegando da primeira, está pegando até a terceira. Então aqui quando nós estamos tratando de não inclusivo. Né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 0, aí ele vai pegar do 1 até o... Vai pegar 3 linhas, vai pegar 4... Eu peguei 43 linhas, 43 colunas. Ele vai até as que não existem. Mas veja que vai, ó, 5, 6 e assim por diante. Mesmo que eu pegue coisas a mais, eu retorno. Então, assim, esse é o importante de vocês entenderem quando nós estamos trabalhando de locks e ilocks. Nós estamos tratando de, quando nós estamos tratando de lock, nós vamos verificar a partir do rótulo, seja da coluna ou da linha, e quando nós estamos tratando de ilock, nós estaremos tratando do número, seja do rótulo, seja da linha. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, se gostou, curte, compartilha, assina o canal. Não se esqueça também de ativar as notificações, assim vocês vão ficar sabendo quando saírão os próximos vídeos, ou vocês também podem ver lá no GitHub quando eles sairão. Beleza? Beijos na bunda, até mais!